Monsalve e Arezzo acabam com o jogo e o Grêmio conquista mais uma vitória, dessa vez 3-0 para cima do Monsun. Vou comentar sobre esse jogo aqui com vocês. Vamos lá então, primeiro passar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda nas análises individuais. Eu já queria destacar logo no início do vídeo o seguinte: eu vou postar o react dos gols da partida, então não esquece de já se inscrever e ativar o sininho para quando esse vídeo sair o YouTube te mandar, beleza? Primeiro gol da partida foi marcado pelo Arezzo, saiu só com 42 minutos, tá bom? Na reta final do primeiro tempo. E o que já vale destacar é o seguinte: tanto na vitória contra o Caxias, tanto nessa vitória contra o Mussum, o Grêmio demorou para abrir o placar, mas quando abriu, aí também abriu a porteira e empilhou um gol atrás do outro, né? Enfim, esse gol sai na reta final do primeiro tempo, uma jogada de contra-ataque. O Monsalve dá um passe espetacular. Cara, o que o Monsalve jogou é um absurdo. E assim, eu já comentei aqui no jogo contra o Caxias. Independente de como o Quinteiros vai organizar isso, mas o Monsalve é titular do time. Eu comentei no pré-jogo, o último vídeo postado aqui no canal. Se o Monsalve for reserva do Grêmio, esse pode estar sendo um dos maiores erros da história do Grêmio. Porque, que nem eu comentei, o Monsalve tem potencial pra ser um dos melhores jogadores do mundo, sem exagero, cara. Porque é um cara que é muito novo, é um cara que tem uma visão de jogo espetacular, é um cara que finaliza muito bem, é um cara que é rápido, é um cara que é habilidoso. Cara, o Monsalve não pode ser reserva do Grêmio. Não pode, cara. Eu sei que tem o Cristaldo que é bom, beleza, mas o Cristaldo é bom. O Monsalve é acima da média. Não tem condição. O Monsalve é titular fácil desse time, independente de jogar junto com o Cristaldo ou o Cristaldo virar reserva. Mas o Monsalve não pode ser peça no banco, tá bom? Ele dá um passe espetacular pro Aravena, o Aravena dá o passe pro Arezzo e ele faz 1-0. Vale destacar que no primeiro lance do jogo, o Grêmio toma um gol, né? Uma desatenção no início do jogo, que o Cuejar estava desatento, desarmado e saiu o gol do Mussum, mas o Leandro, ex-Grêmio, ex-Palmeiras, ex-seleção brasileira, estava impedido e com isso o gol foi anulado, né? Aí no segundo tempo o Arezzo faz 2-0 em uma jogada do Monsalve, de novo. O Monsalve deu só uma assistência no jogo, que foi a do gol do André. Mas no primeiro gol é uma assistência do Aravena, mas que o passe diferenciado é o do Monsalve. E no gol do Arezzo, é uma assistência no segundo, né? É uma assistência do Edenilson, mas que a jogada espetacular é do Monsalve de novo. Então assim, o Monsalve deu só uma assistência, mas se não fosse ele, nenhum dos três gols teriam acontecido. O Grêmio é um time que está apresentando um futebol bacana, beleza, mas os três gols surgiram do Monsalve, do futebol espetacular que ele vem apresentando. Esse segundo gol é uma jogada que ele arranca, dá o passe no time certinho para Denilson. O zagueiro pensa que vai alcançar a bola. Quando ele dá o bote, o Denilson fica sozinho. Ele só dá o cruzamento e o Arezzo completa de letra. Por sinal, o Grêmio tem dois centroavantes muito acima da média, que é o Bright White e o Arezzo. Não tem o que contratar. É os dois e se for querer ter mais um, puxar alguém da base. No caso, seria o Jardiel, o cara da posição. Mas tendo Bright White e Arezzo, são dois caras que... Cara, o Grêmio tem hoje dois meio-campistas muito bons e dois centroavantes muito bons, tá bom? Que é o Cristaldo e o Monsalve e o Arezzo e o Bright White. E é muito difícil conseguir colocar os quatro ao mesmo tempo, é quase impossível. A não ser em um cenário de desespero na reta final de uma partida. Fora isso, não tem como você usar dois centroavantes e dois meias dessa forma. Seria, até tem, né? Mas seria muito difícil de encaixar isso. Mas são caras muito bons, né? E aí o Arezzo completa fazendo gol de letra. Na reta final, mais um bom jogo do André. Contra o Caxias ele entrou muito bem e dessa vez de novo. Dessa vez ele teve menos minutagem, mas mesmo assim fez um golzinho. Jogada do Monsalvo que ele vai construindo, cortando a bola por meio. Ele espera. Esse lance me lembrou muito. Tem um vídeo do Messi jogando pelo Inter Miami, que ele vai cortando pro meio. E sim, eu tô comparando um lance do Messi com o do Monsalve. Monsalve, o Messi destro. E aí o Messi, né, vai cortando pro meio, espera a movimentação do cara e aí dá o passe. E aí vem o cruzamento e o Messi completa e faz o gol. Acho que você tá vendo esse vídeo aqui, já deve ter visto esse gol. E aí o Monsalve espera a movimentação do André, dá o passe no time certinho e o André só tira do goleiro e faz o 3-0. Mas de fato o Monsalve é muito diferenciado. É o melhor jogador do Grêmio. Independente se for titular ou reserva, o Monsalve é o melhor jogador do Grêmio.
E eu nem comentei como é que foi a expulsão do Monson, que foi bem expulso, por sinal. No último lance do primeiro tempo, quando ainda estava 1-0, né, gol do Arezzo, o Arezzo dá um passe pro Aravena, ele ia sair cara a cara, o jogador do Mussum faz a falta. E aquele é o lance que você não tem o que reclamar. Ou é falta fora da área e cartão vermelho, ou é pênalti e amarelo. Não tem outra opção, tá bom? Então o Mussum ia se dar mal de qualquer forma. Acaba que foi fora da área e com isso cartão vermelho. E a partir daí o segundo tempo é um amasso. O Mussum deve ter dado 2 finalizações o segundo tempo inteiro, tá bom? Daqui a pouco eu chego nas estatísticas e isso é o que eu esperava do Grêmio em vários momentos no ano passado que nunca aconteceu, nem contra o Atlético Goianiense, nem contra qualquer adversário que você buscar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio nunca conseguiu fazer o que é o segundo jogo que faz em sequência. Ter mais posse, ter mais finalização, ter mais chute a gol, realmente sim, por realmente ser protagonista. Que é o que eu vinha pedindo e com o Renato não conseguia. Com o Quinteiro isso está saindo de uma forma muito natural. Então vamos para as análises mais detalhadas, começando pelo gol Grando. Não foi muito exigido, então não tem muito o que falar, mas vale destacar a importância que ele já tem para o time. Foi o capitão no jogo, com muita moral. Com a chegada do Volpe, tem que ver como é que o Quinteiros vai utilizar os dois. Na linha de defesa, o João Lucas. Cara, para mim já tá meio nítido que o João Lucas é mediano, tá? Não é um cara que chega e eu olho e falo, putz, o João Pedro se deu mal, vai perder a posição. Não, para mim tá meio nítido que o João Pedro é o titular, o João Lucas é o reserva. Ele não é ruim, mas não é um cara acima da média, tá? A dupla de zaga com o Natan e o Gustavo Martins, o Natan me impressionou, grande jogo, saída de jogo bem, trazendo segurança, defensivamente bem também. Os dois muito bem, tá bom? Mas o Gustavo já vinha com ritmo, o Natan foi o primeiro jogo da temporada e fez um grande jogo. Na esquerda, o Vieri é uma grande notícia, tá bom? Porque o Grêmio só tem o Mike para lateral esquerda e o Vieri é zagueiro. Só que o Vieri ele é alto, ele é bom tecnicamente e ele é muito rápido, tá bom? Então as ultrapassagens dele é realmente espetacular. E dá para usar ele como esse lateral esquerdo, porque eu já comentei no jogo contra o Caxias e se repetiu. Esse lateral esquerdo do Grêmio é sempre o cara que vira quase um terceiro zagueiro. Com o Vieri, mais ainda. Em alguns momentos espeta ele bastante pela esquerda, até porque o Vieri é muito rápido. Mas se você perceber, o lateral esquerdo é quase um cara de construção no Grêmio, tá bom? Em determinados momentos, no segundo tempo, muito porque o Monsum estava com um a menos, aí sim o Vieri bem espetado e dando bastante profundidade pelo lado esquerdo. Mas de fato, um grande jogo do Vieri. É um dos grandes nomes da partida, é a atuação espetacular. E eu não duvido nada o Vieri virar titular desse time, porque é uma posição carente. O Mike machucou, o Vieri até saiu sentindo, mas eu acho que o do Vieri é menos grave, tá bom? E realmente ele merece ter um ritmo, uma sequência de jogos, porque a partida dele foi espetacular, uma partida muito boa, anulou esse lado esquerdo, chegou bem à frente também. Enfim, grande jogo do Vieri. No meio de campo, o PP e o Cuejar, cara, o Grêmio venceu, mas eu não consigo gostar do PP, cara. Não dá, eu não consigo. Cara, chega a ser feio, tanto que o PP simula, cara. Você tá jogando contra o Monsum, meu amigo. Não precisa ficar simulando dessa forma. O PP tinha que virar ator, cara. Chega a ser feio. E olha que eu torço pro Grêmio. Tipo, eu tô falando do cara que é do meu time. E chega a ser feio, tanto que ele simula, cara. Então, assim, é chato. Chega a ser chato essas simulações do PP. É um cara que até é bom tecnicamente, é até esforçado. Mas essas simulações, putz, acaba com qualquer análise que eu tenha que fazer. Eu não gosto do PP, tá bom? Esse futebol dele não me agrada. Ainda mais para um segundo volante, que é o cara que tem que dar o ritmo do jogo. O jogo vai picotando toda hora, cavando falta. O jogo não rola com o PP, tá bom? Eu prefiro ver o Edenilson nessa função. Eu prefiro até ver o Natan Pescador, como ele entrou, e ele não entrou tão bem. Mas eu prefiro ver ele como segundo volante do que ver o PP, tá bom? Por mim o Grêmio poderia negociar. Eu não gosto do futebol dele. E o Cuejar, que foi o primeiro volante, cara, a quantidade de passes que o Cuejar deu no primeiro tempo foi espetacular. Nitidamente o Cuejar tá num ritmo mais baixo e dá pra perceber que o jogo do Grêmio contra o Caxias, até pela marcação do Caxias. O Caxias marcou pressão o jogo inteiro contra o Grêmio. O Mussum foi o jogo inteiro marcação meio campo, né? Então, o Cuejar teve mais tranquilidade nesse jogo daqui. Lógico, ele não jogou contra o Caxias. Mas se ele jogasse contra o Caxias, ele poderia ter se complicado. Porque nos lances que o Mussum marcou um pouquinho mais forte, um pouquinho mais em cima, o Cuejar se complicou. O gol anulado no primeiro lance do jogo foi assim, que ele estava dormindo. Então, assim, o Cuejar em jogos com marcação-pressão, com menos espaço, que foi como foi contra o Caxias, nesse início ele pode se complicar, tá bom?
É justamente por estar num ritmo mais abaixo, numa rotação mais abaixo. Mas tecnicamente dá pra ver que é um cara muito bom, acerto de passe espetacular, aproveitamento muito bom, construindo uma saída muito boa do Grêmio, tá bom? E aqui eu já queria destacar uma grande diferença desse Grêmio do Quinteiros pro Grêmio do ano passado. Qualquer pressãozinha de qualquer jogadorzinho era bicão pra frente. Hoje não, cara. O Grêmio sai jogando, o Grando trazendo tranquilidade, saindo jogando, mantendo a posse, e é isso que tem que acontecer. Se você é um time que a todo momento toca pro goleiro e é bicão pra frente, você é um time pequeno, você não tem repertório. E o Grêmio não pode ser assim. E no ano passado foi, tá bom? É, que nem eu falei, ó, o Grêmio foi dominado pelo Atlético Goianiense, foi dominado pelo Cuiabá, vencia, mas não conseguia ser protagonista, tá bom? Então assim, dessa vez é um futebol bom de assistir, beleza? E o Cuiabá ainda não tá no ritmo 100%, mas eu acho que daqui a uns 10 jogos ele jogando ou vindo do banco, ele consegue estar numa condição muito boa, tá bom? O Monsalvo, cara, o Monsalvo é bizarro. Que nem eu falei, eu já vou adiantar, dar a minha opinião aqui. Eu acho que se ele continuar jogando dessa forma, por 6 meses, ele pega a vaga do Rames Rodrigues como camisa 10 da seleção colombiana, tá bom? E eu não tô exagerando, tá bom? Porque o Rames é um cara que também tá no Leão do México já. Então, assim, eu acho que o Monsalve, tendo a titularidade, que é o que ele merece, pelo que ele apresenta, é... daqui a uns 6 meses, continuando assim, ele já é o camisa 10 armador titular da Colômbia, tá bom? Porque é bizarro o que ele joga. O Monsalve é o melhor jogador do Grêmio, tá bom? Independente de começar no banco ou começar como titular. O melhor jogador do Grêmio se chama Miguel Monsalve. Os 3 gols saíram do pé dele. Ele é bizarro. Pela esquerda, o Aravena. Cara, o Aravena começou a temporada perdendo muitos gols. Terminou no ano passado dessa forma e começou assim também. Perdeu uma chance clara, cara a cara no início do jogo. No jogo passado também perdeu. O Aravena tem que ser mais efetivo. Ele é bom, ele é rápido, ele é habilidoso, ele deu assistência pro primeiro gol. Mas ele tem que ser mais efetivo, tá perdendo muitos gols. E na direita o Edenilson. Cara, o Edenilson fez 2 jogos que ele não fez a temporada inteira no ano passado. Eu acho que passa muito pelo Renato, não tem muito o que falar. Se todo mundo tá jogando melhor, passa pelo técnico, tá? E o Edenilson, tanto como esse meio direita, tanto como um segundo volante, jogando bem. Eu acho que onde ele mais rende é o segundo volante, não tem como. Até porque eu entendo que os pontas têm que ser caras rápidos e habilidosos. O Edenilson é rápido, mas ele não tem a habilidade do Aravena, não tem a habilidade do Gabriel Mack, não tem a habilidade nem do Pavão, tá bom? Ele é um cara de construção. E o Edenilson, como segundo volante, fazendo essa função que o PP fez, eu acho que o time ganha muito. Até porque ele vem numa intensidade, numa rotação muito alta. Tá bom? O Edenilson começa muito bem. E isso é o bom. O Quinteiro está dando oportunidade para todo mundo. Eu sei que, eu tenho com certeza que grande parte da torcida vai ter reclamado do Nathan Pescador. Nem colocar. Ó, aqui, ó. Tá sem moral os caras que entraram ali também. O Pedro Gabriel e o Gabriel Mack. Daqui a pouco eu chego lá. Mas enfim. O Nathan entrou e eu tenho certeza que grande parte da torcida não gostou. Mas, porra, ganhando de 2-3-0 do Monson, com jogo morto, os caras com um a menos. Esse é o jogo de tacar moleque da base e tacar cara que tá queimado, como é o Nathan. Então, assim, tinha que entrar mesmo. Acabou que não fez lá grandes coisas. Mas eu acho que o Nathan e o Edenilson seriam caras importantes fazendo esse segundo volante. O Nathan, como meia, não tem a intensidade de criação que o Monsalve tem, nem que o Cristaldo tem. Não é que o Nathan é ruim. Só que o Nathan não tem a mesma capacidade de criação de jogadas que os dois. Não mais, pelo menos. Talvez quando estava no Galo ou no Chelsea poderia ter tido. No Grêmio, não. E o Edenilson eu entendo que rende mais como um segundo volante. Mas um grande jogo de novo. E lá na frente o Arezzo, espetacular. Foi o primeiro jogo como titular. No primeiro jogo, que ele tem uma minutagem minimamente decente, ele faz 2 gols. Na amostragem inicial, na estreia dele contra o Vitória no ano passado, ele vai muito bem, ele cava o pênalti. E é o gol que define a vitória do Grêmio num gol de pênalti do Reinaldo. E o Renato preferiu usar o Diego Costa em fim de contrato sem jogar bem do que dar oportunidade para o Arezzo. Aqui já, logo no início, o Quinteiro já dá logo a titularidade para ele ser testado e ele vai muito bem. O Arezzo é muito bom. E pro futuro do Grêmio é até melhor dar minutagem pro Arezzo do que pro Bright White. Acho que o Bright White pode até render mais. Só que o Arezzo ele é muito novo, né? Ele é mais novo que o Bright White, muito mais novo. E o Grêmio teria um potencial de revenda muito maior com o Arezzo. Tá bom? De qualquer forma, o Grêmio tem 2 grandes centroavantes, que é o Arezzo e o Bright White. 2 grandes meias de criação, que é uma posição muito rara no futebol atual.
que é o Monsalve e o Cristaldo. Mas, de novo, o Cristaldo é bom. O Monsalve é muito acima da média. Não tem como o Monsalve ser reserva desse time. Eu não sei o que o Quinteiros vai fazer. Eu acho que para usar os dois seria um volante mais fixo, que é ou o Cuéllar ou o Vila Sante. O Cristaldo como um segundo volante. E o Monsalve de meia de armação. Mas o Monsalve não pode sair do time. Pode fazer o que quiser aí, só que o Monsalve não sai do time. Entraram o Natan, não foi tão bem, mas ele como segundo volante eu acho que pode agregar para o time. O Dodge entrou e tá numa rotação mais alta que o Cuéllar mesmo. Entrou o Gabriel Mack, fazendo essa ponta pela direita. Cara, o Mack, dá pra ver que ele sentiu um pouquinho o jogo. Ele errou, perdeu muitas posses. O cartão do Dodge foi justamente em um escanteio curto que o Mack perde a bola. O Mack ainda dá pra ver que não tá pronto, beleza? O cara tem 16 anos também, né? Os jogos que é pra colocar o Mack é isso daí, 2, 3-0, o jogo acabado. Coloca ele pra ele ter oportunidades, tá bom? É isso que tem que fazer mesmo. E o Quinteiros fez bem. Deu muito mais minutagem do que eu esperava que ele teria, inclusive. Mas o Mac perdeu muitas posses, dá pra ver que ainda fisicamente tá muito atrás dos outros, até pela idade, é natural. Mas qualidade ele tem muito. E depois entrou o Pedro Gabriel pela esquerda, ele deu um cruzamento que saiu do estágio. Mas, querendo ou não, é um cara que pode ser importante pro time por só ter o Mike e o Vieri, tá bom? Mas o Vieri realmente ganhou muito crédito. Hoje, pra mim, é titular, o Vieri. E entrou o André também fazendo essa ponta no lugar do Aravena. Mais um grande jogo do André. Se o Aravena não abrir o olho, o André pega a titularidade. Estatísticas agora. Finalizações. O Mussum deu 4, sendo 2 a gol, praticamente todas no primeiro tempo. O Grêmio deu 17, sendo 5 a gol, 69% de posse de bola a 31. O Grêmio não teve isso um único jogo ano passado. Pode ter tido no início do Gauchão, como é a situação atual desse ano. Mas eu acho que também não teve. Ao longo do Brasileirão não teve um único jogo que chegou perto disso. De você ser amplamente dominado. Dominador, aliás. Que nem eu comentei o ano inteiro nos jogos do Grêmio. O Grêmio era um time passivo. Hoje não. O Grêmio é um time protagonista. Beleza? E até por isso faz 2 grandes resultados. Com um sistema defensivo bom. E não é aquele sistema defensivo que tá todo mundo atrás. É aquele sistema defensivo que tá todo mundo lá na frente. E você não deixa o adversário nem passar do meio de campo. Essa é uma boa marcação, porque o adversário não consegue nem chegar perto de finalizar. No segundo tempo, se o Mussum deu 1 ou 2 chutes, foi muito. Bom, não deu o mínimo perigo. Posse de bola. O Grêmio teve mais do que o dobro. Precisão dos passes, bem mais. Faltas. O Mussum fez 7, o Grêmio fez 13, tendo um amarelo. E aí o que a gente percebe? Como o Mussum estava todo postado lá atrás, não tinha para que fazer falta. A do Grêmio era mais para matar contra-ataque. O cartão do Dodge foi justamente assim. Escanteio 6 a 1 para o Grêmio. Tá bom? Vale destacar o início do jogo, esses 4 impedimentos, tudo no início do jogo. O Ares um pouquinho à frente, principalmente o Aravena ainda meio perdido. Acho que desses jogadores do Grêmio de muita expectativa, o Aravena é o que começou um pouquinho abaixo em relação aos outros. Agora o que o Monsalve tá jogando é um absurdo, tá bom? E eu acho que no geral é isso, deu pra comentar um pouquinho sobre o jogo aí. Craque da partida pra mim é o Monsalve, não tem como. Ele é o melhor jogador do Grêmio, é muito diferenciado. Não sei como o Quinteiros vai querer montar esse time. Mas o Monsalve não pode ser reserva. Não pode. Eu sei que o Cristaldo é bom, eu sei que o Cristaldo tá há mais tempo no time, é mais experiente, beleza. Agora, qualidade, o Monsalve tem de sobra e é o melhor jogador do Grêmio. Ele é o protagonista desse time, ele é o que dá o algo a mais pro Grêmio. Pode até jogar os dois juntos, mas o fato é, o Monsalve não pode ser reserva. Não pode, tá bom? E o craque da partida é lógico, Miguel Monsalve. Vale destacar muito o Arizo e uma grande novidade para mim foi o Vieri, que foi muito bem. Mas o nome do jogo é o Monsalve. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!